estava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para nós, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, para mim, para mim. Olá! Hoje nós estamos vivendo um tempo muito excepcional, muito diferente. Ainda assim, que seja muito diferente, queremos que seja muito edificante para todos vocês. Nós gostaríamos de encorajar você a fazer essa reflexão bíblica, a nos acompanhar nessa reflexão. Já ouvimos uma canção, espero que você tenha cantado aí onde você está, e depois teremos um tempo também de oração. Eu quero fazer uma breve reflexão das Escrituras contigo, quero te convidar a fazer isso. Por favor, abrindo sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 5, versos 4 e 5, onde nós temos escrito: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Esse é um texto bastante conhecido das Escrituras. É um texto bastante memorizado pelas pessoas, bastante citado, bastante falado, mas eu gostaria de chamar a sua atenção mais especificamente sobre um detalhe que geralmente nesse texto é negligenciado, que é a forma como ele começa.
esse texto começa dizendo: ouça. Ouve comigo o que tem aí ao seu redor agora. O que está acontecendo à sua volta? Ouça. E é esse o chamado do Senhor através desse texto. Esse chamado começa a partir dessa expressão: ouça. E a expressão que nós temos traduzida por ouça neste texto vem do hebraico shema. Shema é uma expressão que está distribuída por todo o Antigo Testamento e em vários textos muito conhecidos e em vários contextos. A expressão significa ouvir ou escutar. É uma palavra muito comum, está conectada aos ouvidos, de um modo geral. Se nós olharmos o texto de Provérbios, capítulo 20, verso 12, nós veremos que a palavra de Deus nos diz que o ouvir está conectado aos ouvidos. Mas esse texto vai muito além de ondas sonoras que podem estar vibrando nesse momento e entrando aí no seu ouvido para você ouvir o que eu estou falando. Esse ouvir no contexto da expressão hebraica vai muito além disso. E eu quero dar alguns exemplos para você. Também significa atenção, foco. Quando Lia, esposa de Jacó, estava se sentindo rejeitada por ele, ela orou ao Senhor dizendo: ouve, Senhor. E ela estava dizendo: Shema, Senhor. No sentido de: Senhor, preste atenção em mim, olhe para mim. Ou seja, ouvir e dar atenção. Esse é o contexto da história de Lia. Aí é uma única palavra, dizendo: Senhor, olha para mim, preste atenção em mim. E há uma outra forma de entendermos também a expressão Shema, que tem a ver com responder ao que você ouve. Responder ao que se ouve. Isso era muito comum nos Salmos, no livro dos Salmos, quando o salmista, por exemplo, no Salmo 27, verso 7, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Shema, a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Responde-me. Também, então, a palavra Shema, do ouvir, está relacionada, em muitas vezes, com resposta. Nesse sentido, eu quero trazer outro texto da palavra de Deus que está em Êxodo 19, verso 5, quando diz o seguinte: agora, pois, sê diligente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E é interessante esse texto porque nós encontramos Shema 2 vezes nele. E Shema, ou seja, atentamente preste atenção no que eu estou dizendo. Ouça profundamente aquilo que está sendo dito. Preste muita atenção, pare tudo o que se está fazendo e preste atenção nisso. Quando Deus nos chama para ouvir, Ele também nos chama para obedecer. A palavra Shema também pode ser entendida como obedecer. Ela não é apenas estática, ela envolve em si o movimento da obediência. Porque a palavra obedecer não existe no hebraico. Ela já está intrínseca, que quando alguém ouve, você vai prestar atenção, você vai corresponder, você vai obedecer. Quando se trata de alguém que está acima de nós, nós obedecemos. Você somente tem uma palavra, Shema, e ela vale para as duas coisas. É por isso que quando as pessoas desobedeciam nas histórias que nós ouvimos no Antigo Testamento, as pessoas desobedeciam a Deus e os profetas diziam: esse povo tem ouvidos, mas eles não escutam. Tem ouvido, mas não escuta. É Shema,
Porque o Shema está ligado também à obediência. Não é apenas o ter as vibrações sonoras no ouvido, mas corresponder ao chamado, à orientação do Senhor. Isso não quer dizer que eles tinham um problema de audição ou qualquer coisa nesse sentido. Pelo contrário, eles ouviam muito bem, mas eles não estavam atendendo ao chamado que era trazido pela parte de Deus através dos profetas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de conduzi-los numa conclusão agora, para nós refletirmos e pensarmos. Ouvir segundo a Bíblia, ouvir segundo as Escrituras Sagradas, está relacionado a dar respeito àquele que fala, a respeitar aquele que fala com você e obedecer. É respeitar aquele que orienta e obedecer. É respeitar aquele que diz e obedecer. Como não nos lembrarmos das palavras do Senhor Jesus, quando por várias vezes o Senhor Jesus falou a João: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está nos assistindo neste caso excepcional que nós estamos vivendo, sem precedentes para nós, eu gostaria de te encorajar a ouvir e a praticar aquilo que o Senhor está falando com você neste momento. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ouça, ouça, ouça. Na era em que as pessoas gostam de falar, seja você a pessoa que ouça. Ouça a voz de Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ter um tempo de meditação agora e oração. E eu gostaria que você, onde você está, tenha também esse tempo de oração. Deus abençoe você em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pelo tempo que nós tivemos aqui, pelo momento que tivemos, te louvamos por podermos confiar no Senhor, te louvamos porque é o Senhor que toma conta de todas as coisas e tem muitas coisas que nós não entendemos, mas a nossa confiança está completamente depositada no Senhor, que nós possamos sempre ouvir a Tua voz e corresponder, ó Deus, ao Teu chamado para a nossa vida. Que o Senhor seja exaltado no nosso meio sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. O desejo do meu coração é que nesta semana você seja repleta da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor do nosso eterno, bendito Deus e Pai e da comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, não somente agora, mas por toda a eternidade. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu estou aqui agora para dar alguns recados muito rápidos para você, apenas para reforçar aquilo que nós temos amplamente divulgado nas nossas atividades aqui na igreja. Os nossos cultos, os nossos ajuntamentos aos domingos estão suspensos temporariamente. Então não haverá escola dominical e não haverá também o culto à noite. Por favor, queremos que você preste atenção nisso, ok? As nossas células estão funcionando, obedecendo alguns critérios para que elas continuem funcionando. Então, por favor, você que está envolvido em célula,
preste atenção, muita atenção nas orientações que o seu líder dá com relação à participação nas células. Peço a você que repasse essa informação para outros irmãos, para familiares e para amigos que têm frequentado a igreja, para que ninguém venha até aqui no dia da escola dominical e também nos dias e horários da escola dominical e do culto à noite, ok? Outra coisa que eu gostaria de dizer para você também é que, graças a Deus, nós temos recursos tecnológicos que podem nos ajudar a não ficarmos distantes uns dos outros nesse período tão complexo, tão difícil. Mas ainda assim, eu gostaria de encorajar você a nos seguir nas mídias sociais, como YouTube, IPI Cosmópolis, Facebook, IPI Cosmópolis e Instagram, IPI Cosmópolis. Nesses 3 lugares nós vamos aos domingos, às 18h59, como sempre fazemos nos nossos cultos, vamos começar um culto. E eu queria te encorajar a estar conosco nesse próximo domingo, às 18h59, no conforto da sua casa, com a sua família, para que você possa cantar ao Senhor, louvar ao Senhor através de cântico, para que você possa ser ministrada por uma palavra de encorajamento e também que você receba uma oração, seja abençoado com um tempo de oração e de intercessão que faremos, tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Não troque esse tempo, esse horário do culto para fazer outras coisas, especialmente se você pretende ou pensa ou supõe que você vai se expor ou expor outras pessoas saindo da sua casa. Fique em casa, conecte-se na sua televisão, se ela tiver o aplicativo de alguma dessas mídias, YouTube, Facebook ou Instagram, e acesse a internet, seu celular, o seu tablet, enfim, qualquer dispositivo eletrônico que tenha acesso, o seu computador, obviamente, qualquer dispositivo que tiver acesso a essas mídias, e você vai poder estar junto conosco domingo às 18h59, IPI Cosmópolis. No Instagram, @IPI Cosmópolis, Facebook é a mesma coisa, e no YouTube, IPI Cosmópolis. Se você não procura, não nos segue ainda em mídia social, faça isso antes de chegar o dia, para que você não se atrapalhe e não perca a atividade que nós teremos. Será algo muito simples, obedecendo e atendendo às nossas limitações, mas com certeza será um tempo abençoado. Creio que esse é um desafio que o Senhor está colocando diante de nós. E eu quero fazer a leitura para você de um texto das Escrituras que está em Hebreus. E a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir como igreja. Isso não quer dizer que nós precisamos fisicamente estar no mesmo lugar, mas devemos estar juntos. E que nós façamos isso então de modo virtual, de modo online. E esse é o convite que eu tenho para fazer a você nesse momento. Por favor, vamos fazer esse esforço de estarmos juntos no próximo domingo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.